Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil aqui do Projeto OAB. E na aula de hoje nós vamos estudar um novo tema de processo civil, me refiro ao procedimento comum. Nós já vimos a essa altura temas importantíssimos como competência, condição da ação, falamos sobre litisconsórcio, intervenção de terceiro, sobre tutelas provisórias, tema essencial. E agora falaremos sobre o procedimento comum. Procedimento comum, que você bem sabe, é a regra do direito, é a regra do processo, né? Veja bem, quando você se tornar lá um grande advogado civilista, a maior parte das demandas em que você atuar estará seguindo o procedimento comum. Por quê? Porque ele é a regra geral. Ele é a regra geral. Você sabe, no novo CPC nós não falamos mais em procedimento ordinário, procedimento sumário. Não. Agora nós temos um procedimento comum e alguns procedimentos especiais, como no caso do inventário, do divórcio, da consignação em pagamento, da exibição de contas, né? Também das ações possessórias. Nós temos alguns procedimentos especiais, ou seja, algumas demandas que vão seguir um rito específico e não se enquadrando em nenhuma delas, nós vamos seguir o procedimento comum, que é a regra. Por isso disse, na maior parte das ações em que você atuar, você seguirá, você observará o procedimento comum. Quando nós falamos em procedimento comum, estamos nos referindo ao rito, né? A ordem dos atos processuais, do início da relação processual até o seu final. Então, de que forma que os atos processuais se desenvolverão, serão praticados, serão realizados no tempo, né? Nós não fazemos de qualquer forma. Agora eu vou contestar, aí depois eu já vou para a instrução e julgamento, depois eu volto para uma réplica. Assim, não, existe uma ordem. E a ordem geral é a ordem do procedimento comum, muito importante para a prática e por isso muito cobrado em exames da OAB. Tema essencial, tema importantíssimo que você precisa estudar para um exame da OAB e é o que nós vamos fazer agora, né? Tome aí a posse do seu caderno, da sua caneta, da sua apostila e venha comigo então estudar o procedimento comum. Perfeito? Veja lá. Vamos trabalhar o procedimento comum com base num fluxograma, né? Então a gente vai observando aqui um fluxograma, analisando ali cada detalhe desse fluxograma conforme a relevância para o exame da OAB. Então, você bem sabe que um processo, ele se inicia por prática da parte, né? Ele começa por iniciativa da parte. A jurisdição ela é inerte, então ela precisa ser provocada. Dessa forma, o processo ele se inicia por uma atitude, por uma conduta da parte interessada. E essa conduta é praticada por meio de uma petição inicial, né? Esse aqui é o primeiro ato de um processo, a petição inicial. Essa petição inicial, ela deve observar alguns requisitos, requisitos que estão presentes, estão consignados lá no artigo 319. Esse artigo é muito importante para quem vai fazer a segunda fase em civil. A peça mais importante, a peça mais cobrada é a petição inicial, né? E a petição inicial que você vai fazer lá na segunda fase deve observar os requisitos do artigo 319. Você pode, na sua petição inicial, e normalmente numa segunda fase você acaba tendo que pedir pela narrativa fática, você pode requerer uma tutela provisória, conforme estudamos na última aula, à luz do artigo 294. Lembrando que a sua tutela provisória pode ser uma tutela de urgência antecipada, cautelar, ou uma tutela de evidência.
Perfeito. Ato que inicia a relação processual. Petição inicial. É ato por meio do qual o interessado provoca a jurisdição. Esse ato deve observar os requisitos do artigo 319 e você pode, na petição inicial, pedir aqui a sua tutela provisória. Lembre-se que a tutela antecipada e a cautelar podem ser requeridas de forma antecedente, como se tivesse um ritozinho aqui antes, né? Em que eu apresento uma petição preliminar, uma petição simplificada, sabendo que o juiz depois vai me permitir completar. Perfeito? Mas vamos aqui partir do que é normal. Você apresenta a sua petição inicial e já requer ali uma tutela provisória de forma incidental. Apresentada a sua inicial, ela vai para o juiz. E nesse primeiro momento, o juiz ele pode determinar uma série de atos. Ele pode praticar aqui uma série de manifestações nesse primeiro momento, antes da citação do réu, antes do réu ser integrado ao processo. O que o juiz pode fazer ao receber a inicial? Ele pode, entendendo que a petição inicial não está muito boa, né, que está faltando algum requisito aqui do artigo 309, ele pode determinar que o autor emende a inicial. Então, determinar, intimar o autor para que emende a inicial num prazo de 15 dias. 15 dias aqui dentro do procedimento comum. O juiz pode ainda indeferir a inicial. A sua inicial está horrível, né? Não é só um probleminha, a falta ali de um requisitozinho simples de sanar, não. Não, está horrível. Então não vou nem mandar emendar, eu já vou indeferir a petição inicial de plano. Mas o juiz também pode, nesse momento, antes de citar o réu, proferir uma sentença de improcedência liminar do pedido, conforme nós vamos ver daqui a pouco, no artigo 332. Aqui deixa eu fazer uma observação importante. Vamos aqui, quadro branco na nossa televisão. Perceba que quando o juiz recebeu a inicial, ele pode mandar emendar, beleza, não é o caso. Mas ele pode proferir duas sentenças, nesse momento inicial, acabar o processo antes mesmo do réu ser citado. Nesse momento inicial, o juiz pode proferir duas espécies de sentenças. Exatamente. Ele pode proferir uma sentença terminativa ou ele pode proferir uma sentença definitiva. Ele pode proferir uma sentença definitiva. Beleza? Terminativa ou definitiva. Qual é a diferença entre uma sentença terminativa e uma sentença definitiva? A sentença terminativa é aquela sem resolução do mérito. Tá? A sentença terminativa é aquela sem resolução do mérito. E a sentença definitiva, contrário senso, é aquela com resolução do mérito, né? Com resolução do mérito. Lembrando sempre que a sentença com resolução do mérito pode fazer coisa julgada material. E a sentença sem resolução do mérito não faz coisa julgada material. Então notem, nesse momento o processo acabou de começar e ele já acaba. Está no inicinho do processo ainda e o legislador já possibilita que o juiz profira sentenças. Só que muita atenção, porque nesse estágio inicial nós temos duas espécies de sentenças possíveis. O juiz pode, nesse momento, proferir uma sentença terminativa, que significa uma sentença sem mérito, ou ele pode proferir uma sentença definitiva, que é uma sentença com mérito.
Quando que a sentença será sem mérito? Quando ele estiver indeferindo a petição inicial. Quando a gente fala ali que o juiz pode indeferir a petição inicial, deixa eu colocar aqui, ó, indeferimento da petição inicial, né? Porque falta alguma condição da ação, porque a petição ela é inepta, porque tem ali algum vício grave, essa sentença de indeferimento, grave isso, essa sentença de indeferimento da petição inicial é uma sentença sem resolução de mérito. Agora, quando o legislador prevê a possibilidade do juiz julgar a improcedência, quando o legislador diz que o juiz pode julgar improcedente liminarmente o pedido, aqui a sentença tem mérito. Aqui ele está julgando o mérito. Notem, se o juiz indeferir a inicial, sentença sem mérito, sentença terminativa, não faz coisa julgada. Agora, se ele julgar improcedência liminar do pedido, essa sentença aqui tem mérito. Essa sentença aqui é definitiva, muita atenção, porque aí ela é hábil a fazer coisa julgada. Né? No primeiro caso, o autor poderia, como regra, simplesmente redistribuir, propor novamente a demanda, porque não vai dar litispendência, não vai dar coisa julgada, não tem mérito. Agora, no segundo caso, o autor ele tem que apelar, porque se ele não apelar, coisa julgada não pode repropor demanda. Beleza? Perfeito. Então, e olha que nós estamos no início ainda, né? Nós estamos no inicinho do procedimento comum e o processo já pode ser encerrado sem resolução do mérito ou com resolução do mérito. Beleza? Tivemos a nossa petição inicial. A inicial deve observar os requisitos do 319. Você pode pedir uma tutela provisória. O juiz recebeu, pode mandar emendar a inicial. Mas ele pode indeferir a inicial sem mérito, sentença terminativa, ou julgar a improcedência liminar do pedido. E aí, mérito, sentença definitiva, sentença hábil a fazer coisa julgada. Não sendo esse o caso, ou tendo a inicial sido emendada de forma satisfatória, o juiz então vai despachar a citação, vai dar o famoso cite-se, né? Manda citar o réu. Até aqui, eu já disse em outras aulas, processo civil a gente tem que estudar com o código do lado. Cai letra da lei, o código ainda é recente. Tá? Então, é preciso fazer uma análise literal do Código de Processo Civil, por isso, até aqui eu fiz alguns destaques de artigos importantes. Veja lá, artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do 319 e do 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a inicial. 15 dias. Tá? Cuidado com aquele prazo de emenda lá da antecipada antecedente, que é de 15 só, né? Mas é um prazo isolado. Normalmente, o prazo para emendar é de 15. Lá na antecipada antecedente, tem um prazinho lá para emendar de 5 dias, mas é exceção. Exceção, a gente tem que tomar um cuidado enorme com aquele prazinho de 5 dias, porque, em regra, o prazo da emenda será de 15 dias, para que emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Artigo 330. A petição inicial será indeferida. Insisto, se a petição inicial está sendo indeferida, o juiz está proferindo uma sentença terminativa, uma sentença sem mérito. Como regra, então, o processo poderia ser
reproposto, né? A ação poderia simplesmente ser reproposta. A petição inicial será indeferida. Quando? Quando ela for inepta. Quando a petição inicial for inepta. Professor, quando que a petição inicial é inepta? Parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses de pedido genérico. Quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Não dá para entender nada do que aquele cara escreveu. Extremamente confusa a inicial. Quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Então, quando faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, quando não decorrer lógica da narrativa fática, quando os pedidos forem incompatíveis, a inicial é inepta. O juiz não vai nem mandar emendar, ele já indefere de plano. Também será indeferida a inicial quando a parte for manifestamente ilegítima, condição da ação, né? Ilegitimidade, falta a condição da ação. Quando o autor carecer de interesse processual ou quando não atender às prescrições do 106 e do 321, que está tratando sobre postulação em causa própria, para nós advogados, né? Então, se a petição inicial for inepta, se não tiver legitimidade, se faltar interesse de agir, ou não preenchido as prescrições do 106 e do 321 sobre advogado postulando em causa própria. Aí o juiz vai indeferir a inicial. Ele vai indeferir a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Diferentemente, artigo 332, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independente da citação do réu, antes mesmo de citar o réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. Mais uma vez, porque isso é muito importante. Se ele está indeferindo a inicial, sentença sem mérito. Se ele está julgando improcedente o pedido, sentença com resolução do mérito. Ok? Sentença com resolução do mérito. Julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, que contrariar acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário repetitivo. Ainda, quando contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva, o famoso IRDR, ou incidente de assunção de competência, né, o IAC, o IAC. E ainda, quando contrariar enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Complementarmente, artigo 332, parágrafo 1º. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Perfeito? Muito cuidado. Indeferimento da inicial. Sentença sem mérito. Petição inicial inepta, quando faltar legitimidade, quando faltar interesse ou quando não preencher os requisitos necessários para postular em causa própria. Perfeito? Improcedência liminar do pedido. Mérito. Sentença com resolução de mérito. Quando, sendo dispensável a fase probatória, o pedido do autor contrariar algum precedente obrigatório. Enunciado de súmula do STJ, do STF, súmula vinculante, quando contrariar a decisão em recurso repetitivo, especial ou extraordinário, quando contrariar entendimento firmado em IRDR, IAC, né? Além disso, quando contrariar a súmula do Tribunal de Justiça Local e prescrição e decadência. Prescrição e decadência é matéria de mérito.
Se o juiz perceber de logo que a pretensão do autor prescreveu, que o direito potestativo do autor decaiu, ele vai julgar mérito. Muito cuidado aqui com essa parte inicial, que é importantíssima. Beleza, seguimos. Artigo 332, parágrafo 2º, não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do 241. Então, se o juiz julgou improcedente liminarmente o pedido e o autor não recorreu, não apelou, eu preciso informar o réu. Olha, réu, houve uma ação contra você, você já ganhou com resolução do mérito e trânsito em julgado. Beleza? Agora, se for interposta a apelação, primeiro detalhe importantíssimo, o juiz pode se retratar. É o que a gente chama de efeito regressivo. Tá? Em aula futura nós vamos falar sobre recurso. E lá nós vamos aprender que, como regra, a apelação não tem efeito regressivo. Que, como regra, o juiz ele não pode se retratar de uma sentença que proferiu. Não, ele não pode. O efeito regressivo é próprio, é peculiar do agravo de instrumento. Mas, nesse caso, ele pode se retratar. Em se tratando de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedência eliminado o pedido, contra a sentença que julgou o indeferimento da petição inicial, o juiz pode se retratar. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu. Se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões de apelação no prazo de 15 dias. Belezinha? Show de bola! Então teve a petição inicial e o juiz despachou o cite-se. E o réu ele foi citado. Citado de acordo com o artigo 238, né? E aí um detalhe que é novidade do CPC 15, que você já está careca de saber, mas é bom ressaltar para não cair em pegadinhas bobas em prova. No antigo CPC, o réu ele era citado para apresentar contestação no prazo de 15 dias. Agora, no novo CPC, o réu ele é citado para integrar o processo e intimado para audiência de conciliação ou mediação. Então, muita atenção para não cair em pegadinha boba. Agora, como regra, o réu ele não é citado para contestar. Ele é citado e intimado para audiência nos termos do artigo 234. Vejamos o que o legislador tem a nos dizer sobre essa audiência. Artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Perfeito? Então o juiz ele vai designar a audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 de antecedência. Agora, professor, a audiência é obrigatória e sempre será realizada? Não. Existem algumas situações excepcionais em que a audiência de conciliação ou mediação será dispensada. E você precisa ter muita atenção com essas situações excepcionais apresentadas no parágrafo 4º. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Cai lá na sua prova que o autor demonstrou desinteresse. Ponto. Tem audiência? Tem. Caiu lá na sua prova que o réu demonstrou desinteresse. Tem audiência? Tem. Porque o legislador diz que a audiência ela será dispensada se ambas as partes demonstrarem desinteresse na autocomposição. Então o autor disse que não quer e o réu também disse que não quer. Então beleza, não tem razão para ter audiência.
Perfeito? Muito cuidado, ambas. E também será dispensada a audiência quando não se admitir a autocomposição. Né? É uma situação que não tem como conciliar. Né? Às vezes, alguns direitos que não são passíveis de transação, né? Algumas demandas envolvendo fazenda pública, por exemplo, que não tem como fazer composição, não tem como fazer autocomposição. Então não tem razão para audiência de conciliação, toca o barco, cita o réu e cita para contestar, beleza? Então, duas situações em que nós não teremos audiência. Quando ambas manifestarem desinteresse ou quando não se admitir a autocomposição. O autor, ele vai indicar na inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com pelo menos 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Belezinha? Ótimo, professor. Eu disse que eu não quero. Eu sou autor e disse que não quero conciliar. O réu não falou nada. O réu não falou nada. Mas eu não quero conciliar. Eu não quero conciliar e não vou nessa audiência. Meu querido, você vai nessa audiência. Você vai nessa audiência. Mesmo que não tenha interesse em conciliar, você vai nessa audiência. Por quê? E aqui você precisa tomar um cuidado enorme com possíveis pegadinhas. Vez ou outra, e essa caminhada de concursos públicos e exames da ordem, né, tenho visto muito acontecer, cai lá na prova que se o autor não for na audiência de conciliação ou mediação, o juiz proferirá sentença terminativa. O processo será extinto sem resolução do mérito. Cai lá. Se o autor não for na audiência, o processo será extinto sem resolução do mérito. Também costumo ver, muito em prova, se o réu não comparecer na audiência, ele será declarado revel. Isso também cai bastante. Tá certo? Errado. Se o autor faltar à audiência, o processo não será extinto. Se o réu faltar à audiência de conciliação, ele não será declarado revel. Não. A ausência numa audiência de conciliação ou mediação, e tome nota disso, a ausência numa audiência de conciliação ou mediação configura ato atentatório à dignidade da justiça. E a pena será multa. Será multa. O processo não será extinto. O réu não será declarado revel. Só que aquele que não foi na audiência vai ser multado em até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Multa essa que será revertida em favor da União ou do Estado. Veja lá, ó, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu. A audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Ok? Beleza? Show de bola! Então nós tivemos lá a petição inicial, primeira participação do juiz mandando emendar, indeferindo, julgando improcedente, ou cite-se. Réu foi citado, audiência de conciliação e mediação, duas hipóteses de dispensa dessa audiência e a identificação de que a ausência injustificada configura ato atentatório sancionável com multa de até 2%. Beleza. Passou a audiência, não teve acordo. E agora? Agora, oportuniza ao réu contestar, responder à inicial. Perfeito? Petição inicial, participação do juiz, cite-se, audiência infrutífera. Agora, réu, exerça o contraditório. Responda à inicial. Responda à inicial. E a principal forma de responder à inicial é através de uma contestação. Qual que é o prazo para contestar, meus caros? O prazo é de 15 dias. No novo CPC tudo ficou mais fácil, porque os prazos foram unificados. Existem alguns prazos ainda variáveis, né? De 5 dias, por exemplo, do embargo de declaração, mas a maior parte dos prazos são de 15 dias. Né? E aqui não é diferente.
O legislador diz que o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer das partes não compareceu ou comparecendo não havendo autocomposição. Então, teve audiência, encerrou, começa o prazo. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu. O autor disse na inicial que não tem interesse, o réu vai lá e protocola dizendo que também não tem. Aí eu começo a contar. Protocolou, começa a contar os 15 dias. Ou nas hipóteses em que não couber autocomposição, da data em que foi feita a citação do réu. Tá? Então, veja lá, teve audiência infrutífera, prazo de 15 dias. O autor disse que não quer, o réu foi lá e protocolou dizendo que também não quer. Do protocolo, 15 dias. Não tem razão para audiência porque não cabe autocomposição. Então começa a citar da citação do réu de acordo com o inciso 3. Ok? A depender da citação, tá? Tem citação, né, por hora certa, citação por edital, né, tem várias espécies de citação. A depender da citação, prazo de 15 dias da data em que foi juntado o mandado, cumprido, enfim. Perfeito? Beleza. É bom ainda destacar que Ministério Público tem prazo dobrado, artigo 180. Fazenda Pública tem prazo dobrado, artigo 183. Defensoria Pública tem prazo dobrado, 186. E litígios consortes com advogados distintos, de escritórios distintos, em autos físicos, também terão prazo dobrado, portanto, prazo de 30 dias são destaques aí importantes de serem feitos também. Ótimo. Eu costumo dizer em sala de aula, na faculdade, que a contestação é uma peça muito importante, que, portanto, não é bom você deixar a cargo de um estagiário. Quando você estiver lá advogando, né, esse é o tipo de petição que não é bom deixar para estagiário fazer, ou, se você vai deixar para o seu estagiário fazer, passa muito bem a lupa depois. Faça uma análise muito boa daquilo que ele escreveu. Por quê? Porque a resposta do réu deve observar o princípio da concentração. Pelo princípio da concentração, toda a matéria de defesa tem que ser apresentada na contestação sob pena de ser havida a alegação do autor como verdadeira. Perfeito? Por isso o princípio da concentração. Toda a matéria de defesa deve ser apresentada na contestação, princípio da concentração, previsto no artigo 336. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Artigo 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constante na petição inicial, presumindo-se verdadeiras não impugnadas. Então, tudo que está na inicial tem que ser impugnado na contestação, porque, como regra, você não terá outra oportunidade para fazê-lo. Princípio da concentração. Ah, professor, mas essa regra é absoluta? Em nenhuma situação eu posso apresentar alegações novas? Calma. Quase nada no direito é absoluto, né? O princípio da concentração é a regra. Mas o artigo 342 nos apresenta algumas situações em que eu posso fazer novas alegações em momento futuro. O legislador diz aqui que depois da contestação só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando? Relativas a direito ou fato superveniente. Então é algo que aconteceu depois da contestação. Direito que eu adquiri depois da contestação, não tenho bola de cristal, né? Só tenho como fazer agora. Quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, as matérias de ordem pública que o juiz pode conhecer de ofício, também podem ser alegadas a qualquer momento pelas partes. Nós já falamos bastante sobre duas delas, né? Que são as condições da ação, né? E também competência absoluta. Eu posso arguir em momento posterior. Prescrição e decadência, também posso arguir em momento posterior.
por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Veja bem, temas que podem ser alegados a qualquer momento ou grau de jurisdição, normalmente são matérias de ordem pública, e que, portanto, o juiz pode reconhecer de ofício, estaria aqui no inciso 2. Tem um fenômeno que o juiz não pode declarar de ofício, mas que a parte pode alegar a qualquer momento ou grau de jurisdição. É a decadência convencional. Perfeito? Então eu posso alegar a qualquer momento, fazer alegações a qualquer momento, se estiverem relacionados a direito ou fato novo, fato superveniente, né? Também sobre aquilo que o juiz pode declarar de ofício, e matérias que o juiz não possa declarar de ofício, mas que a lei diz que eu posso alegar a qualquer momento. Por exemplo, decadência convencional. Decadência convencional. Beleza. Se você, e eu imagino que sim, a essa altura já fez aí contestações, né, lá no núcleo de prática, no escritório onde estagiava, enfim, já mexeu bastante com contestação no fórum onde você trabalhava. Beleza, você já teve contato. Você deve perceber que muitas das vezes, quando a gente prepara ali a nossa contestação, a gente abre um capítulo chamado preliminares de contestação, que são defesas processuais. Tá? Eu coloco ali nas preliminares de contestação aquilo que não tem relação com o mérito. Eu não estou discutindo os fatos. Tá? Não estou discutindo aqui o mérito. Estou discutindo o processo, o procedimento. Tá? Então são defesas formais que eu coloco ali em preliminares. E o legislador ele me apresenta o rol extenso de defesas preliminares. Quando você fizer lá a sua contestação na segunda fase, no seu escritório, né, dá uma boa olhada no artigo 337 para ver se cabe alegar alguma defesa preliminar. O legislador diz aqui que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou outra prestação que a lei exige como preliminar, a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça, enfim, aqui um rol extenso de defesas preliminares. Beleza. Quase todas essas defesas preliminares você pode alegar a qualquer momento. Quase todas. Competência absoluta, né? A incapacidade, enfim, conexão, continência, né? Falta de interesse de agir, legitimidade. Quase tudo isso que está no rol do artigo 337, você pode alegar a qualquer momento. Agora, tem duas alegações nesse rol que você só pode fazer na contestação. Quais são? Primeira delas, incompetência relativa. Tá? Incompetência relativa. Absoluta eu posso alegar a qualquer momento. E a outra, convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem. Professor Stanley, de onde que você tirou isso, cara? Da lei. O legislador, no artigo 337, parágrafo 5º, vai dizer aqui, ó, excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Lembra que aquilo que o juiz pode conhecer de ofício, a parte pode alegar a qualquer momento, como exceção ao princípio da concentração. E o legislador está dizendo, excetuada convenção de arbitragem, o juiz não pode conhecer de ofício. E incompetência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício. Todas as outras matérias enumeradas no artigo, o juiz pode conhecer de ofício. E pode ser alegado, portanto, a qualquer momento. Beleza? Por que o juiz não pode conhecer de ofício da convenção de arbitragem? Porque se o réu, na contestação, deixar de alegar a convenção de arbitragem, ele está dizendo que concorda em submeter a causa à jurisdição. Lembre-se que se o réu alegar a convenção de arbitragem, e de fato,
ela existir, o processo será extinto e a gente vai mandar para árbitro, porque as partes convencionaram que seria por árbitro. Agora, se tem convenção de arbitragem e o réu não alegou, ele está abrindo mão. Né? Vai ficar aqui na jurisdição, inclusive é o conteúdo do parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista nesse capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Por isso que o juiz tem que ficar quietinho. E o réu não pode alegar depois. Se o réu deixar de alegar na contestação, ele está dizendo, eu aceito a jurisdição e estou renunciando ao juízo arbitral. E segundo, incompetência relativa. Por que o juiz não pode conhecer de ofício? Porque se o réu não alegar incompetência relativa na contestação, prorroga a competência do juízo. A incompetência absoluta, o juiz pode declarar de ofício e o réu pode acusar a qualquer momento. Agora, incompetência relativa, não. Como regra, território e valor da causa. Incompetência relativa, não. Se o réu deixar de alegar na contestação, o juízo prorroga na sua competência. Ou seja, o juízo se torna competente. Beleza? Ótimo. Professor, e se o réu alegar ilegitimidade? Ótimo. Em aulas anteriores eu falei sobre litisconsórcio e intervenção de terceiro. E aí eu te dei a dica, né? A dica. Quais são as formas de intervenção de terceiro? A dica: assistência, denunciação da lide, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, chamamento ao processo e amicus curiae. A dica. E aí eu chamei sua atenção para o fato de que no antigo CPC nós tínhamos duas formas de intervenção de terceiros que não existem mais. São elas a oposição, que virou procedimento especial, e a nomeação à autoria. Se oposição e nomeação à autoria aparecerem na sua prova como formas de intervenção de terceiro, pegadinha. Não são mais. Agora eu tenho 5 intervenções de terceiro: assistência, denunciação da lide, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, chamamento ao processo e amicus curiae. Oposição é procedimento especial, nomeação à autoria não é mais intervenção de terceiro. O que acontecia na nomeação à autoria? O réu dizia, juiz, eu não sou o réu legitimado, é aquele fulano lá. Então ele estava nomeando quem é que deveria ser o réu de fato. Esse instituto, enquanto a intervenção de terceiro, deixou de existir, mas a técnica ainda está presente. E está presente aqui, ó, artigo 338. O legislador diz que é dever do réu, quando alegar a ilegitimidade, sabendo quem é o réu legitimado, ou quem é a pessoa legitimada, indicá-la. É dever. Então veja, não existe mais nomeação à autoria, mas a técnica ainda está presente, e está presente aqui no artigo 338, onde o legislador diz, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima, ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório, né, por apreciação equitativa. Artigo 339. Quando alegar a sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento. Então, sempre que o réu tiver conhecimento, ele deve indicar quem é o sujeito passivo. Sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Então, você tem que indicar. Se souber, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. O autor
Ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da inicial, para substituir o réu, e no prazo de 15 dias o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Perfeito? Então não existe mais nomeação autoria, mas a técnica existe ainda. Tá? É dever do réu que alegue legitimidade indicar, se souber, quem seria o sujeito passivo legitimado. Beleza? Ok, então, nosso fluxograma aqui, audiência infrutífera, prazo para responder de 15 dias, algumas pessoas têm prazo dobrado, contestação, princípio da concentração, preliminares e legitimidade. Lembre-se que a reconvenção agora, ela pode ser apresentada na contestação. E que se isso não acontecer, teremos então revelia. Passou esse momento, algumas providências preliminares serão tomadas. Né? Se o réu contestou, o juiz vai abrir prazo para réplica. Né? Caso tenha o réu alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, né? E também réplica no caso das matérias indicadas no 337, né? Que são lá as preliminares. Então ele vai abrir prazo para que o autor impugne a contestação. Ou o juiz pode julgar o processo. Exatamente. Veja, lá no início, antes do réu ser citado, nós vimos que o juiz poderia proferir uma sentença terminativa de indeferimento da inicial ou uma sentença definitiva de improcedência liminar do pedido. Eu te pergunto, lá naquele momento, antes de citar o réu, poderia o juiz julgar procedente o pedido? Não, porque eu tenho que abrir o contraditório. Perfeito? Captou a ideia? Você percebeu que lá naquele momento, antes de citar o réu, a sentença com resolução de mérito é de improcedência. O juiz não pode naquele momento julgar procedente, porque ele tem que oportunizar o contraditório. Mas agora o réu já contestou. E se o réu já contestou e não há necessidade de instruir as provas, o juiz pode julgar. É o que a gente chama de julgamento conforme o estado do processo. O juiz pode sentenciar agora, né? Fazendo ali uma extinção com resolução do mérito, sem resolução do mérito, a depender da situação, né? Por exemplo, se agora ele reconhece a ilegitimidade da parte, sem resolução do mérito, né? Falta interesse, sem resolução do mérito, enfim, pode proferir uma sentença sem resolução do mérito ou pode julgar o mérito. Porque agora o pedido está de acordo com um IRDR, com um incidente de assunção de competência, está de acordo com uma súmula. Ele pode julgar o mérito. Stanley, mas só alguns pedidos é que estão aptos a serem julgados. Nem todos estão. Né? A inicial normalmente traz vários pedidos. E o juiz percebeu que alguns pontos ele já tem como julgar agora. Outros não. O legislador autoriza que o juiz faça um julgamento antecipado parcial do mérito. Só que aqui ele não vai proferir sentença. Vai ser uma decisão interlocutória. Perfeito? Se algum dos pedidos estiverem aptos a serem julgados, o juiz vai julgar o mérito, parcialmente, por decisão interlocutória, tanto que o recurso cabível é agravo de instrumento nesse caso. Beleza? Ótimo. Passou aqui esse momento, né? O juiz não julgou conforme o estado do processo, né? Não proferiu nenhuma sentença, nenhuma decisão interlocutória de julgamento parcial. Nós vamos sanear e organizar o processo. Né? Vamos aqui organizar o processo. Organizado o processo, audiência de instrução e julgamento. E, por fim, sentença extinguindo a primeira instância, por assim dizer, do procedimento comum. E a gente para aqui na sentença por quê? Porque recurso nós vamos analisar em aula posterior. Né? Por enquanto, nós só trabalhamos procedimento comum no piso, da inicial até a sentença. Falamos da inicial, da possibilidade do juiz determinar a emenda, de indeferir o pedido,
de indeferir a inicial, né? Indeferir a inicial sem mérito, de julgar improcedente o pedido, resolvendo o mérito. Vimos o sítice, audiência de conciliação ou mediação, contestação, julgamento conforme o estado do processo, saneamento, audiência, sentença e por hoje é só. Por hoje é só, porque nós vamos dar sequência numa próxima aula, falando de recursos, né? Quais são os recursos previstos no nosso Código de Processo Civil, qual é o cabimento de cada um deles e as peculiaridades que os envolvem. Perfeito? Por hoje é só, grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.